brigaram com Edom. Mas o rei de Arade, escutando que eles estavam indo pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel. A batalha chegou, a guerra chegou. E levou alguns deles cativos. Israel, no capítulo anterior, eles fugiram. Eles rodearam, saíram desta guerra. Mas agora a guerra chegou até eles. A batalha chegou até eles. É muito difícil, às vezes, distinguir a hora de lutar e a hora de rodear. A hora de enfrentar e a hora de sair da guerra. A hora de não batalhar. É muito difícil. E nós encontramos pessoas que estão em guerra em todo momento. Para tudo brigam. Entram em guerras a todo momento. Não tem sossego em nenhum momento. Se metem em todo tipo de briga. Entram em brigas que são suas e brigas que não são suas. E vivem sobrecarregados, angustiados, porque estão batalhando batalhas que não são suas. Batalhas que talvez poderia ter rodeado, batalhas que poderia ter evitado, mas estão em guerra, estão impacientes. Estão cansados, sobrecarregados, porque estão batalhando batalhas que poderiam ter sido evitadas. Você conhece gente assim? E tem o outro extremo. E qual o outro extremo? Pessoas que a batalha está chegando diante dela e ela está deitada na rede. E a todo momento está sendo roubado, a todo momento está sendo abusado, a todo momento está sendo explorado, vive em cativo, vive uma pessoa cativa, presa, aprisionada, porque não quer ir à batalha, não quer ir à guerra. Nem um extremo, nem o outro é bom. O grande problema é distinguir a hora de rodear e a hora de atacar, a hora de batalhar. Romanos capítulo 12, verso 18 diz assim. Vamos juntos? Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de vós, rodeie. Se depender de vós, tenha paz. Provérbios capítulo 15, verso 1 vai dizer que a palavra, a resposta, vamos juntos? A resposta branda, mas então tem horas que tem que aprender a não responder com o maléfico, com o maledicente, com o homem malvado, aquele que quer guerra toda hora, que você possa aprender a ter uma resposta branda, para que você não fique a todo momento batalhando batalhas que não vão dar em nada. A Bíblia não oferece uma diretriz direta sobre a autodefesa física, mas há situações que o uso da força pode nos ser permitido, de algum contexto legítimo. No entanto, devemos lembrar que o Novo Testamento enfatiza a paz, o perdão acima da violência, sugerindo que a violência deve ser a última opção. Em Lucas 22, 36, o próprio Jesus disse assim. Então disse, agora, porém, quem tem bolsa, tome, como também o alforje. E o que tem espada, o que não tem espada, vende a sua capa e compre uma. Então há momentos que há necessidade de uso da espada. Jesus disse aos discípulos para levarem uma espada, mas logo em seguida, Pedro, quando usa a espada e corta a orelha do soldado Michael, o que acontece? Jesus vai dizer de Mateus 26, 52, guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. A Bíblia também destaca a importância da justiça e da defesa dos oprimidos. Em Provérbios 31, 8 e 9, ele diz para o povo de Deus, ergue a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados, erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados, mostrando a missão da igreja, o papel social, a missão social que a igreja tem no mundo.
de nós sermos a luz do mundo e o sal da terra. Não compactuar com a injustiça, não compactuar com aqueles que estão abusando dos mais pobres, dos simples, para enriquecer, para roubar, mas que nós sejamos homens e mulheres, que sabemos entrar, sabemos as lutas que devemos lutar, e para quem nós devemos e por quem nós estamos lutando. Muito cuidado para não entrar em guerras, como Tiago, capítulo 4 diz: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Então, muito cuidado para saber que as guerras que vocês estão lutando não procedem da sua cobiça, da sua vaidade, do seu orgulho, da sua carnalidade, mas que você seja um guerreiro de Deus aqui na terra, um pregador, empregar e pregoar a justiça, o reino de Deus, porque você é luz do mundo e o sal da terra. Não compactuamos com a injustiça, que nós possamos ser a luz do mundo e o sal da terra e fazer a diferença aqui na terra, mesmo que seja por meio da nossa vida ou por meio da nossa morte. Servimos ao nosso Senhor, pregando e apregoando o seu reino aqui na terra. Quando um não quer, será que sempre funciona? Quando nós olhamos aqui em Números capítulo 21, vemos que isso nem sempre funciona. Diz o verso 1 então que o rei de Arad, que habita em Negueb, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou, batalhou, guerreou contra Israel e levou algum deles cativos. E aí, se fosse você, o que você faria? Vendo seus filhos, a sua esposa sendo levada cativa, você iria ficar de braço cruzado? Iria ficar dormindo e cochilando? Porque parece-nos que é isso que muitos pais têm feito nos dias de hoje. Filhos e filhas sendo levados cativos pelo diabo, e muitos pais cruzando os seus braços. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, há uma guerra que precisa ser guerreada, há uma luta que precisa ser lutada, uma luta pelo seu casamento, uma luta pela sua alma, uma luta pela sua salvação, uma luta pela salvação dos seus familiares e pela sua casa. Ei, o diabo, nosso inimigo, está ao nosso derredor, rugindo como leão. Nós não podemos ficar cochilando, porque é uma luta que precisa ser enfrentada. E quando nós olhamos aqui nesse texto, olha o quão importante foi o povo entender o momento de lutar. Verso de número 2. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregardes este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Três coisas importantes sobre o voto. Diante de situações difíceis, diante das adversidades, das batalhas que nos cercam, é esses momentos que nos fazem correr diante de Deus, que nos aproxima mais do Senhor. Israel, como um corpo, fez um voto ao Senhor. Eles fizeram um compromisso com o Senhor, chegaram-se mais perto do Senhor. E quantas vezes, diante daquela enfermidade, diante daquela situação, nós fazemos votos a Deus. Senhor, se o Senhor me curar, eu vou estar todo domingo na igreja. Senhor, se o Senhor abrir esta porta de emprego, eu vou adotar um missionário. Senhor, mas muito cuidado, para que nesse momento você não faça um voto de tolo. Faça voto que você venha cumprir. Por conforme diz Eclesiastes, capítulo de número 5, verso 4. Quando a Deus fizerdes algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras.
Verso 6, vamos juntos? Não consistas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus, que foi inadvertência, porque razão se daria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Não faça voto que não cumprirá. Alguns dizem, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou contribuir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Deus olha lá de cima e diz, é mesmo? Você está de brincadeira comigo? Quando eu tiver mais tempo, eu vou servir no ministério. E alguns até dizem assim, quando eu me aposentar. Mas quando você se aposentar, o tempo depois dessa reforma, depois das mudanças que teve, quando você se aposentar, você sabe com quantos anos você vai estar. E aí você diz assim, eu vou usar o meu vigor, a minha juventude na minha vida para as coisas do mundo, para ganhar, para conquistar, mas quando eu me aposentar, aí naquele momento na qual você vai para o hospital, passa mais tempo fazendo exame, vindo para lá e para cá, pedindo para que uma pessoa ou outra te ajude, aí você diga assim, não, agora eu vou servir ao Senhor. Vai mesmo? Então não faça voto de tolo, que você não possa cumprir depois. Segundo, sobre voto. Olha que coisa linda o que acontece no verso 2, sobre o voto. Diz o verso 2, então Israel fez voto ao Senhor. Perceba que aqui não foi Moisés que fez voto, mas Israel. Olha como isso é poderoso. Por quê? É um sentido de comunidade, de unidade. E Israel fez o voto. Como isso é poderoso? É um princípio na qual nós olhamos na palavra de Deus, esse princípio de unidade. Mateus capítulo 12, verso 25, Jesus disse assim, Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, todo reino, vamos juntos? Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida não subsistirá. É claro que o contexto aqui, ele está falando na qual os fariseus, os saduceus estavam acusando ele de estar fazendo aquelas obras em nome do Belzebu, e Jesus disse, não, toda casa, esse aqui é um princípio, toda casa dividida, ela vai se dividir, todo reino dividido vai se destruir, vai se acabar. E o princípio da unidade, ele é poderoso. Quando nós olhamos aqui, por exemplo, em Gênesis capítulo 11, verso número 6, o povo se reuniu para construir uma grande torre, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora, vamos juntos? Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Olha como esse princípio é poderoso e pode se aplicar em tudo, no casamento, na família, num time, na igreja, numa comunidade. Quando Israel se reuniu diante de Deus e fez um voto, o Senhor ali os abençoou, porque esse princípio da unidade. Quando o marido e a esposa estão unidos numa missão, num propósito, nada vai pará-los. Eles hoje talvez não tenham a casa própria, mas eles estão sonhando juntos, estão trabalhando juntos, estão construindo juntos para ter a sua casa. E você acha que alguém vai conseguir parar eles? Quando uma família está unida num propósito, não, você vai conseguir sim, vai se tornar uma grande médica, você sim vai conseguir, e a família se reúne, e todo mundo começa a sonhar junto, começa a trabalhar junto, para que possa passar nessa vestibular, para que possam conseguir almejar essa faculdade, e quando chegar lá, naquele momento de dificuldade, o pai dizer, não pare, não desista, a mãe diga, não pare, não desista, e todo mundo sonhando aquele sonho juntos. Olha como esse princípio é poderoso, o princípio da unidade. Mas agora o marido quer comprar uma bicicleta. E a esposa quer
comprar aquela bolsa de não sei de quantos mil. Aí a filha quer comprar aquele celular. Aí o filho quer comprar aquele videogame. E todo mundo dividindo, querendo uma coisa, uma outra coisa, e a família, um querendo puxar para o seu lado. Mas não estão sonhando juntos. Não estão construindo juntos. Olha como esse princípio é poderoso. E ele se aplica numa casa dividida, não subsistirá. Antigamente se dizia que o maior índice de divórcio era por causa de comunicação. Os homens eram brutos mesmo. Hoje é verdade que alguns estão até deixando de ser homem, né? Mas, antigamente, o maior índice de divórcio era por causa da falta de comunicação. E hoje, o maior índice de divórcio é pela falta de propósito, de unidade. Que a mulher quer uma coisa e o homem quer outra, e aí cada um vai para um lado, e aí acaba se dividindo. Queridos, sonhem juntos, se unem num propósito. Falando a um pastor há um tempo atrás, ele perguntando, Márcio, me fale sobre crescimento da igreja. Eu disse, pastor, a primeira coisa quando você vai pensar em crescimento de igreja, você precisa perguntar para a igreja e ver, a sua igreja quer crescer mesmo? Porque se sua igreja não quer crescer, não adianta o pastor querer ir para um lado, a igreja ir para o outro. Porque a igreja quer fazer evento, quer fazer programa, quer fazer culto. Não quer fazer discípulo, não quer viver na missão, e cada um fica puxando para um lado. Igreja dividida não cresce. Igreja que não tem missão não cresce. Um time de futebol, que cada um quer alguma coisa, o cara quer ser o estrela, se não tocar a bola para mim eu não vou correr. Não vai correr atrás da bola. Quer ser o grande, a estrela do time, e nós vivemos isso na nossa seleção e não ganhamos nada. Porque tem uma estrela muito grande lá, mas ela cai toda hora. Não joga como um time. Não, pois é. Não joga como um time. Mas quando o princípio, presta atenção nesse princípio, o princípio da unidade. Unidade de propósito, unidade de missão, o que nós queremos, o que nós sonhamos. Porque se nós estivermos divididos, cada um querendo fazer alguma coisa, querendo fazer outra coisa, seja no casamento, seja na família, seja no emprego, seja no time que você participa, vai ruir. Mas quando Israel fez um voto com o Senhor, quando Israel se uniu num propósito com o Senhor, Senhor, nós fazemos um voto contigo, entregue este povo nas minhas mãos e destruiremos totalmente as suas cidades. Uma terceira questão nesse voto aqui. Eles pediram algo que Deus já tinha dito que daria a eles. Deus já tinha feito uma promessa a esse povo. Em Gênesis capítulo 15, verso 16, Deus já tinha dito para Abraão, na 4ª geração tomarão aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Verso 21, o amorreu, o cananeu, o girizeu e o jebuseu. Então o voto deles, aquilo que eles estavam pedindo para Deus, Deus já tinha dado. Deus já tinha prometido. Então eles só pediram aquilo que Deus já tinha dito que daria. E como esse voto é poderoso, porque quando você vai em encontro do Senhor, e aquilo está no coração de Deus, está na vontade de Deus, quando a sua vontade, o seu querer se reúna, se encontra com a vontade, o querer do Senhor, nada pode te parar, porque agindo Deus, se o Senhor é por nós, o Senhor é meu pastor. Ah, meus irmãos, quando nós pedimos algo que está no coração de Deus, que o Senhor já disse que seria nosso, que já tinha nos dado, que os seus filhos serão uma bênção, que a sua casa será uma bênção, que se nós oramos aquilo que já está no coração de Deus, o que pode impedir?
Nada pode parar quando Deus age. Então nós olhamos para esse voto e vemos que aquele voto já estava no coração do Senhor, visto que esse voto de Israel concordava com um grande propósito de Yahvé. Ele concedeu a Israel o pedido, dando ao povo a capacidade de realizar a tal tarefa. Quando você ora e aquilo que você pede está no coração de Deus, Ele responde, abrindo a porta e te capacitando para que aquilo aconteça. Então peça, porque a única oração que não vai ser atendida é aquela que não for feita. Então peça, porque se estiver no coração de Deus de transformar este homem, esta mulher, a sua casa num lugar de bênção, Deus há de fazer. Peça, clame ao Senhor. Como podemos vencer os nossos inimigos? Capítulo 21 mostra algumas lições de como podemos vencer os nossos inimigos. Como podemos vencer os nossos inimigos? No verso 3, ouvindo, pois, o Senhor a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente. Mas quem foi que entregou os inimigos às suas mãos? Quem foi? Deus. Você não sabe como vai acontecer, mas se você ora e pede a Deus, confie, porque é Deus que vai lutar por você. É Deus que vai lutar essas batalhas. É Deus que há de dar a vitória. Então, como podemos vencer os nossos inimigos? Primeiro, buscando a ajuda do alto, buscando ao Senhor, buscando aquele que tem e que é a resposta e que pode todas as coisas. Não lute na força do braço, apenas achando que você vai resolver essa parada, porque você provavelmente vai ser derrotado. Mas busque a ajuda do alto. Busque aquele que tem todo o poder para vencer os seus inimigos. Segundo, não se envolva com o inimigo a ponto de se tornar amigo dele. Esse é um grande perigo que a gente corre. A pessoa maledicente, a pessoa, você está vendo o caminho que ela está seguindo, já está no quarto, na quinto, no sexto relacionamento. E aquela pessoa fica falando de você, e você fica ali em cima dela, você fica se envolvendo com o inimigo. O que você tem com o mundo? Você que é crente, Tiago diz assim, capítulo 4, verso 4. Infiéis. Vamos juntos? Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí a pessoa se afasta da esposa, se afasta do marido, para ficar com as amigas do mundo, abandona a sua casa. Infiéis. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Olha, porque você não está tendo vitória. Reconheça. Reconheça onde os seus pés devem estar. Terceiro, no verso 34, deixa eu avançar o verso 34, diz assim: disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Não, vamos juntos? Não o temas, porque eu hei na tua mão a ele, e a todo o seu povo, e a sua terra, far-lhe-ás como fizestes a Seom, rei de os amorreus, que habitava em Esbom. Não o temais. Não temos. Não temos. Bonhoeffer disse uma frase: com temores e tristeza, nada de Deus obteremos. Vou repetir essa frase. Com temores e tristeza, nada de Deus obteremos. Com tristeza, com temor, nada teremos de Deus. Porque toda batalha precisa de coragem. Toda batalha precisa de coragem. Ei, a nossa vida é uma batalha constante. Não há espaço para medrosos, para os tímidos. Que em nome do Senhor, que nesta noite, esta emoção dê lugar à coragem. Que sua vida, você saiba que não tem outra opção, é acordar pela manhã e enfrentar o gigante ou ser derrotado por ele. Acordar pela manhã é derrubar as muralhas ou ficar paralisado diante dessa parede.
Quando levantar pela manhã, é saber que existem os inimigos que estão ao nosso caminho e que precisam ser derrubados. E só vamos conseguir avançar se não tivermos medo, se tivermos coragem. Alguém já disse que na Bíblia há pelo menos 365 versículos que se referem a não temas. Não é bem assim, mas vamos usar desta forma. Deus dizendo não temas para cada dia do ano, é Deus dizendo não temas. Josué 1:9, o Senhor diz, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Deuteronômio 31:6, sede, vamos juntos? Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chacoalhe o seu irmão que está ao seu lado e diga para ele, não temas. Chacoalhe bem forte, diga para ele, não temas. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você ande. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. O marido pode deixar, o cônjuge pode deixar, a esposa pode deixar, os filhos podem te abandonar, o patrão pode te mandar embora, a sociedade pode tentar te afastar, pode te rejeitar, mas existe um Deus que nunca vai te abandonar, que nunca vai te deixar. Não temas. João 14:27, Jesus disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não temas. Ei, diga para o seu coração agora, acalme coração. Não temas. Não temas. Em 2 Timóteo, capítulo 1:7, Paulo diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Vamos juntos? Porque Deus não vos espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Diga à pessoa que está ao seu lado, não seja covarde. Não seja covarde. Quando você levantar pela manhã, diga assim, não, vamos para frente, vamos para cima, vamos concluir essa faculdade, vamos para o trabalho, vamos ser o melhor funcionário, vamos alcançar aquela promoção, vamos essa empresa, hoje o Senhor vai enviar os clientes que tanto precisamos, creia, não temas, avance. O Senhor não nos tem dado espírito de covardia. Nós enfrentamos nas últimas semanas vários ataques satânicos, várias situações difíceis, mas nós não vamos temer, porque Satanás já está derrotado. Amém? Deus não nos tem dado espírito de covardia. Salmo 23:4, ainda, vamos juntos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Com temor, com tristeza, não vamos alcançar nada de Deus. Mas o Senhor tem nos dado um espírito de coragem, de amor, de moderação. Mas um cuidado que nós temos que ter, que Israel sofreu aqui o juízo de Deus. Verso 4. Verso 4 diz que o povo, Números 21:4. O povo se tornou impaciente no caminho. Preste atenção aqui, nessa lição. Cuidado para não ser impaciente. Cuidado. Há gigantes que vão cair na primeira pedrada. Mas Davi tinha quantas pedras no seu alforje? Quantas? Por quê? Porque
Porque se a primeira falhasse, ele tinha a segunda. Se a segunda falhasse, ele tinha a terceira. Se a terceira falhasse, ele tinha a quarta. Tinha a quinta. Tem gente que quer destruir um gigante na primeira pedrada, amém, às vezes acontece. Mas às vezes vai ter que ir para a segunda, para a terceira, para a quarta. Mas não pare, não desista, continue. O Senhor teu Deus é contigo. Não seja impaciente. Ei, escute aqui. Não seja impaciente. Não murmure, não reclame. Aprenda a confiar no Senhor, que Ele tem o melhor para a sua vida. E quando nós nos tornamos impacientes, estamos dizendo para o Senhor, ó Senhor, esse tempo para nós não é suficiente. O Senhor não está sendo bom para com a minha vida. E sabe o que é pior? Deus tinha mandado o pão dos céus, tinha aberto, dado água da rocha, tirado água da onde não tinha água, para saciar a sede do povo de Israel. Sabe o que eles disseram? Por estarem impacientes, olha o verso seguinte. Eles rejeitaram o pão de Deus, eles rejeitaram a água que Deus estava dando. Nessa sua impaciência, muitas vezes você não está conseguindo ver a provisão de Deus sobre a sua vida. Ebenezer, até aqui o Senhor os ajudou. Talvez esse Ebenezer você não consiga ver, que por lutas você tem enfrentado, mas o Senhor teu Deus é contigo. E você não tem parado, porque o Senhor teu Deus é contigo. Mas nessa impaciência você olha e contempla as bênçãos do Senhor e diz, esse pão é fácil, esse pão nojento, esse pão... E começa a blasfemar contra Deus. E sabe o que Deus faz? Para nos colocar de volta no lugar? Ele manda o juízo. Levantou serpentes e começaram a morder o pessoal. Quando era mordido, a serpente é mortal, não tinha antídoto, não tinha SUS, não tinha médico ali. Quem morria, quem era mordido tinha ali 24 a 48 horas de vida. É isso, Jéssica? Serpente? Veneno da serpente? Perguntando para a veterinária. Quem era mordido pela serpente tinha pouco tempo de vida. E aí o povo ora. E eu não sei como você chegou aqui. E você foi impaciente. Casou com quem você acha que e sabe que não deveria ter casado. Antecipou coisas na sua vida que você sabe que deveria ter esperado mais. E talvez hoje está pagando um preço caro por isso, pela sua impaciência. E aí o que o povo fez? Eles oraram, pediram a Deus. Deus então fala para Moisés construir uma haste, uma serpente. Uma observação sobre isso. Há muito tempo atrás eu estava dando estudo para uma adolescente. E ela vinha da igreja católica e o padre tinha dito para ela assim, que poderia ter imagem, poderia adorar imagem, porque Moisés mandou construir uma serpente. É exatamente esse texto. Aí eu mostrei para ela que, por mais que Moisés tenha construído aquela serpente, o segundo mandamento, em Êxodo capítulo 20, diz para nós não construirmos imagem, qualquer imagem. Êxodo capítulo 20, mostra para nós no verso de número 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas da terra, não adorarás, nem lhes dará culto. E aí eu disse para ela, aquele padre que te ensinou isso, não estava muito de acordo com a palavra de Deus. Mas então por que Moisés mandou construir esta imagem? Sim, naquele momento Deus pede para fazer uma imagem de serpente. Mas qual que era a tipologia dessa imagem? A serpente é um símbolo do pecado, do julgamento. A serpente mostra o julgamento, o juízo de Deus. Mas pelo fato de ser de bronze, bronze nos remete, alude ao julgamento divino, como se dava no altar de bronze, em Êxodo 27, 2, e também o alto julgamento, como no caso da bacia de bronze. A serpente de bronze é o tipo daquele que viria, daquele que se assentou no altar.
daquele que viria julgar, daquele que viria ser realmente a nossa cura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, Paulo vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. De quem Paulo está falando aí, igreja? De quem, igreja? Aquele, Jesus, que não conheceu o pecado, se fez por nós pecado. Ele pegou essa tipologia da serpente, desse pecado, desse juízo. Em João capítulo de número 3, ele mesmo vai dizer para nós, ele diz para Nicodemos, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, essa serpente, esse texto que nós estamos lendo, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Com qual propósito? Verso 15, vamos juntos? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aquela serpente não tinha poder nenhum. Aquela haste não tinha poder nenhum. Porque quem curava era o próprio Deus. O fato do povo olhar para aquela serpente era um exercício da sua fé, da demonstração da sua fé, que estava depositando a sua vida diante de Deus. Foi a forma na qual Deus, naquele momento, propiciou a salvação para aqueles que haviam sido mordidos e estavam em juízos diante de Deus. E quando aquela serpente começou a ser adorada, aquela imagem começou a ser adorada, no tempo do rei Ezequias, em 2 Reis, capítulo 18, verso 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustá. E eu disse para aquela moça, se Deus quisesse que essa imagem fosse adorada, Ele teria permitido até os dias de hoje. Mas ela foi quebrada, esmiuçada, para que ninguém se dobre diante de uma imagem. Porque uma imagem não tem poder para te salvar, não tem poder para te curar. E se você tem imagens na sua casa e tem se dobrado diante dela, olha o exemplo aqui que nós vemos na Bíblia. Porque o único digno de ser adorado é aquele que foi levantado há 2000 anos atrás no madeiro. Ele subiu no madeiro, ele foi imposto, pregado no madeiro, e aquele madeiro em pé, para que todo mundo hoje ainda, pela sua fé, olhasse para Ele, olhando para Jesus, olhando para o seu sacrifício, olhando para aquilo que Ele fez por nós, pudesse receber dEle a propiciação pelos seus pecados, e ali o preço do meu e do seu pecado foi pago, e nós que estávamos em juízo e morte, recebemos dEle a vida e a vida eterna. E nesta noite eu quero convidar você, que você quebre os seus ídolos que estão no seu coração, essas imagens que você tem se dobrado, e se entregar a sua vida a Jesus, e a olhar somente para Ele, o autor e consumador da nossa fé, aquele que pode te curar e te dar vida e vida eterna.